nem som de tapping, nem som de boca, nem som de nada. Vai ser basicamente os sussurros. Foi pedido assim que eu não fizesse nenhum som de fundo nem nada, só eu conversando com vocês. E a segunda regra é que até os fatos, até a parte que eu me mudo para os Estados Unidos, vão ser assim, sussurro, só sussurro. Não vai ter nenhuma diferença, só sussurro. Quando chega na parte que eu conto da minha mudança pra cá, eu vou fazer daí voz suave, porque algumas pessoas queriam sussurro, algumas pessoas queriam voz suave. Então eu vou fazer os dois. Então se você prefere sussurros, você tem daqui até a parte da minha vida que a gente chega nos Estados Unidos. E se você prefere voz suave e quiser pular direto pra aquela parte, pode pular direto pra aquela parte. Mas é isso. Se você gosta de outros tipos de vídeos, o canal já tem várias opções agora pra você ir lá assistir. Mas se você gosta mesmo do sussurro, vem assistir aqui com a gente esse vídeo, tá bom? Então vamos começar a falar sobre mim. Eu nasci no dia 21 de novembro de 1992 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A minha família mora em Cachoeirinha, que é do ladinho, na região metropolitana de Porto Alegre. Mas eu nasci no hospital em Porto Alegre. Os meus pais chamam Rose e Gilmar, e eu tenho um irmão mais velho chamado Fernando, que tem 3 anos e 9 meses, quase 4 anos de diferença de idade comigo. A minha mãe teve um parto muito difícil com ele, mas comigo ela conta que foi super rápido. Ela se recusou a ir muito cedo pro hospital por causa do parto com ele. E aí ela quase que não chega a tempo, e eu quase que nasci no carro. E a gente brinca que isso basicamente define as nossas personalidades, né? O meu irmão é mais na dele, é mais fechado, é mais preguiçoso, é mais calmo, mais contido, né? E eu não, eu já cheguei no mundo chegando. Eu já sou uma bola de energia, uma explosão de energia e de impaciência e de ansiedade. E eu acho que o jeito que a gente nasceu simboliza bastante a diferença nas nossas personalidades. O meu irmão, ele tem uma personalidade muito parecida com a minha mãe, e eu já tenho a personalidade mais parecida com a do meu pai. E a gente brinca que ele é o favorito da minha mãe e eu sou a favorita do meu pai. A gente brinca, mas é verdade, é verdade. Eles com certeza têm favoritos. Eu com certeza sempre fui a filhinha do papai, e o meu irmão sempre foi assim, a filhinha da mamãe. Eu morei em Cachoeirinha toda a minha vida, e até eu me mudar pra cá. E o meu pai sempre conta que quando eu era criança, quando eu era neném, se ele olhava pra mim rindo, eu chorava, mas se ele me olhava bravo, eu ria. Então esse era um fato que ele sempre gosta de contar para as pessoas. Os meus pais são casados até hoje, eles estão há mais de 40 anos juntos. Então pra mim isso é muito importante. Eu tive o exemplo dentro de casa de uma família bem estruturada, feliz, né? Meus pais nunca brigaram na nossa frente, nunca discutiram. Agora, depois de velho, que eles começaram um pouco mais. Mas quando eu era criança, eu não tenho nenhuma memória ruim deles discutindo ou brigando na nossa frente. Então, eu cresci com uma infância muito feliz, com bastante oportunidades, né? Quando eu tinha 4 anos, eu fui pra creche desde sempre, porque a minha mãe trabalhava, pegava 2 ônibus, trabalhava na zona sul de Porto Alegre, e era bem longe. Então quando a gente ia pra creche, eu fui pra creche com 3 meses. E o meu pai buscava a gente na creche, porque ele tinha a empresa dele ali pertinho. E ele que cuidava da gente, dava banho, dava janta, botava na cama, né? Era tudo meu pai que fazia, porque minha mãe chegava em casa muito tarde. Quando eu tinha ali uns 4 anos, eu já sabia ler e já sabia escrever meu nome. E as irmãs da creche, né? Era uma creche de irmãs. Elas chamaram meus pais e falaram: olha, ela precisa ir pra escola, ela tá mais atrapalhando do que aprendendo, porque eu respondia na frente das outras crianças. Pra mim, né, era tudo assim, um tédio, eu não queria mais. Então, o meu irmão estudava na escola pública, né? E a gente tentou entrar, eu entrar na escola pública, mas eu não tinha idade ainda, né? Eu tava com 5 anos e como eu nasci em novembro, né? Eu
corte pra entrar ainda. Então, meu pai me levou pra escola particular, a escola adventista do sétimo dia, que tinha em Cachoeirinha. E eu lembro de fazer um teste onde eles pediram pra escrever meu nome. Eu escrevi meu nome, pediram pra ler algumas coisas, eu li. E aí me aceitaram. Então eu sempre fui mais novinha, né? Então eu comecei na escola particular. E aí depois eles ofereceram então uma bolsa de desconto se meus pais botassem meu irmão lá também, porque não era justo ele ir na escola pública, né? E eu ficar na escola particular. Então meu irmão foi também pra escola particular. E foi onde eu me formei na oitava série. Então eu estudei todos aqueles anos na escola adventista. A gente era católico, sempre foi de ir pra igreja, tudo. Então era interessante ver as diferenças, né? Mas a escola era muito boa. De lá, daí, pra fazer o ensino médio, eu fui pra uma escola pública. Meu irmão já tinha ido, né? Pra escola estadual. Então eu também fui pra uma escola pública. E foi um baque pra mim. Foi realmente uma mudança bem grande de sair da bolha, né? Sair da bolha da escola adventista, da escola particular. E abrir aí numa infinidade de histórias diferentes, de pessoas diferentes, né? Que eu não estava acostumada entre a escola e a igreja. Eu vivia muito nessa bolha. E aí então a escola estadual no ensino médio foi o primeiro a abrir de olhos, né? Que eu tive. Eu precisei colocar aparelho nos dentes com 8 anos. E eu usei até os meus 12. E eu tive muitas coisas que eu tive que fazer. O meu canino era todo virado. Eu tive que virar ele inteiro. Ai, tá aqui. Agora tá retinho, né? Depois, quando eu fiquei mais velha, lá pelos 17, 18 anos, eu tive que remover os sisos. E aí acabou que meus dentes andaram um pouco, né? Então separou aqui no meio. Fazer o quê? Mas antes disso, eu removi 6 dentes na cadeira do dentista. Se contar os sisos, são 10. Então, né? Eu removi 4 dentes de leite no dentista, porque é pra botar o aparelho. E eu removi 2 dentes permanentes, que eu não tinha espaço para os meus premolares. Então eu não tenho os 2 premolares em cima. E aí depois eu removi os 4 sisos também. Então já tirei muito dente, já passei muito trabalho na cadeira do dentista. E eu nunca tive medo de dentista, sempre fui muito de boa. Mas desde que eu me mudei para os Estados Unidos, eu tive péssimas experiências com dentistas aqui, realmente muito ruins. E aí acabou que eu meio que me recuso aí. E vai piorando, sabe? O que eu tenho que fazer. Eu fiz um tratamento de canal aqui. Eu odiei a experiência, achei muito ruim. E logo depois eu fiquei grávida. E o canal simplesmente abriu. Eles fizeram um trabalho péssimo. E o canal abriu durante a gravidez. E tá até hoje aberto, porque eu não voltei pro dentista, porque eu fiquei meio traumatizada com os dentistas aqui dos Estados Unidos. Então é interessante, né? No dentista no Brasil é muito melhor, muito melhor. Nunca tive. Eu fui muito dentista, tive muito problema nos dentes e nunca tive problema em ir nas consultas. E aqui eu tenho pavor, eu não gosto. Enfim, voltando, né? Eu fiz, então tinha essa parte dos óculos, do aparelho, né? É engraçado olhar as fotos ali dos meus 12 anos. Mas enfim, depois que eu tirei o aparelho, tudo melhorou. E eu uso óculos desde lá, desde os 11, 12 anos. E eu sou bem cegueta, sem óculos eu quase não enxergo nada. Todas as minhas amigas estavam tendo festa de 15 anos e a gente não tinha muita condição. Não é que não tinha condição, é que como meu pai é autônomo, alguns meses tu faz mais dinheiro, alguns meses tu faz menos dinheiro e tu não tem muito controle de quanto dinheiro vai entrar ou não, né? Se vai entrar serviço, se não vai entrar. Então meu pai não conseguia tomar a decisão de fazer a festa ou não até chegar bem perto. Então em setembro, 2 meses antes, né, do meu aniversário, ele falou assim: tá bom, a gente pode fazer, o teu orçamento é esse e eu preciso que tu vá e organize. Então, e eu fui na decoradora, fui no salão de festa, lógico que eles foram comigo, né? Mas a gente calculou tudo certinho e eu fiquei dentro do meu orçamento. Achei meu vestido, consegui organizar tudinho. Tive uma festa linda de 15 anos. Foi no dia 1º de dezembro. Eu lembro até hoje, foi um evento
Grande do Sul é muito difícil, a gente não tem as oportunidades que alguém que mora em São Paulo ou no Rio de Janeiro tem. Então eu meio que desisti da ideia. E o que eu fiz? Apliquei para jornalismo, né? Que não é do que todo mundo faz quando não quer, quando queria fazer artes e tal, ou teatro, né? Acaba indo para o jornalismo. Aí eu apliquei para o jornalismo. Tentei na faculdade, na Universidade Federal, né? Na URGS. Mas eu não passei. Mas eu não fui mal. Mas era muita gente. O jornalismo, no ano que eu fiz, se tornou muito popular. Era o terceiro concurso, era o terceiro curso mais concorrido da Universidade Federal. O meu irmão, ele fez faculdade na PUC do Rio Grande do Sul com bolsa 100% pelo ProUni. Então ele não pagou nada, fez a faculdade toda de graça. Mas quando chegou a minha época de aplicar, ele já trabalhava, então ele trazia dinheiro pra dentro da nossa casa. Então a nossa renda per capita aumentou, né? Então eu só consegui 50%. E eu passei na PUC, na Unicinos, acabei escolhendo a Unicinos. E fiz faculdade então na Unicinos, né? Na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. E aí meus pais pagaram os outros 50%. Eu entrei na faculdade com 17 anos e terminei com 21, 22. Eu fiz em 4 anos e meio. E me formei em jornalismo, então comunicação social, com especialização em jornalismo. E trabalhei durante algum tempo na área, fui estagiária da prefeitura. Eu trabalhei numa revista, eu trabalhei em jornal diário, foi o meu trabalho favorito, foi trabalhar no jornal, era um jornal bem pequenininho da minha cidade, lá em Cachoeirinha, mas eu fiz muitos amigos e gostei muito de trabalhar lá. Mas o que eu falhei em perceber é que o jornalismo era exatamente o mesmo problema das artes cênicas. Se tu não mora no eixo Rio-São Paulo, é bem complicado de crescer, sabe? De se tornar uma repórter famosa ou trabalhar num emprego bom, num jornal grande. Porque o jornalismo ele já paga muito pouco, né? E é apenas algumas pessoas que chegam lá no patamar mais alto. Então eu tive bastante dificuldade em me dar conta de que eu não estava fazendo dinheiro suficiente pra sobreviver, né? Eu ia morar pra sempre com meus pais, não tinha dinheiro pra nada. Então, o jornalismo foi uma decepção. Foi uma decepção. E realmente, pra todo mundo, eu penso assim, né? Pra todo mundo que mora fora do eixo Rio-São Paulo, é bem difícil de chegar a algum lugar nessas categorias, assim, né? Teatro, jornalismo, coisas assim. Tá muito centralizado em São Paulo e no Rio. Então, acabou que eu não cresci muito na minha carreira, né? Mas eu tenho amigos que se formaram em jornalismo e acabaram crescendo mais e desenvolvendo. E eu também tenho amigos que se formaram em jornalismo e fazem uma coisa completamente diferente hoje. Eu tenho uma colega que se formou comigo na universidade e hoje ela é fotógrafa na Europa. É fotógrafa de casamentos, as fotos dela são lindíssimas. Ela mora na Europa, ela mora na Itália, eu acho, se eu não me engano. E as fotos dela são lindíssimas e eu acho muito legal, assim, muita gente que se deu melhor na vida, se deu melhor, assim, fora do jornalismo, né? Não melhor, tem muita gente que se deu muito bem também. Mas eu acho legal observar como muita gente, né? É diferente dentro do jornalismo. Eu tive um namorado por 4 anos no Brasil, dos meus 16 aos meus 20 anos. E era a pessoa que eu achava que eu ia casar, morar junto, coisa e tal. E graças a Deus, hoje eu agradeço a Deus que não aconteceu. Na verdade, ele foi bem sacana, não sacana comigo, mas ele nunca fez nada. Mas ele reclamou que eu tava muito gorda, que eu tinha engordado e blá blá blá. E aí um dia ele falou que tava apaixonado por essa outra guria, blá blá blá. E eu falei, então tá bom, acabou. E terminei o namoro, foi bem difícil pra mim. Quando eu tinha 20 anos, foi bem difícil pra mim. E depois disso, eu não tive nenhum namorado fixo, né? Eu tinha alguns ficantes aqui e ali, a gente ia pras festas, coisa e tal. Mas assim que eu me vi, então, aos 24 anos, 23 na verdade, eu acabei perdendo um emprego no jornal. O jornal fechou, né? O jornal que eu trabalhava.
isso mesmo. E aí eu fiquei enlouquecida, porque todos os outros requisitos eu tinha. Precisava ter experiência com criança, eu tinha. Porque o meu primeiro emprego foi numa creche quando eu tinha 15 anos. E eu trabalhava com as crianças do Girassol na igreja. Eu já fui catequista de criança. Então eu tinha muita experiência com criança. Eu ajudava a cuidar dos primos, dos filhos dos primos, sabe? Eu gostava de criança. Então um dos requisitos, né, era ter experiência com criança, ter a carteira de motorista, ter a possibilidade de morar fora durante 1 ano ou até 2, né? Estar disponível para morar todo esse tempo fora. E o último requisito era gostar de criança, lógico, e o inglês intermediário. Aí o inglês intermediário era a única parte que tava assim que poderia me pegar na questão dos requisitos. Mas eu vi e falei, eu vou fazer esse programa de intercâmbio. A minha amiga veio para os Estados Unidos, voltou para o Brasil, né? Em 2016, amou a vida lá. E eu falei, eu vou fazer, ano que vem eu vou fazer esse programa de intercâmbio, eu vou fazer. E aí eu comecei a falar em casa, né? Comecei a falar com meus pais. De novo sobre o programa de intercâmbio. E aí eu tinha uma amiga da época da escola, do ensino médio, que ela tinha sido au pair. Então eu mandei mensagem pra ela, porque eu queria ver se era mesmo isso, sabe? Se não era uma roubada e tal. Ela conversou comigo, muito querida, respondeu todas as minhas perguntas, me colocou no grupo de au pair do Facebook. Meus pais daí ficaram um pouquinho mais tranquilos, mas meio que falaram que não, que não, que não. Aí eu lembro que no Natal de 2016 eu falei, o meu irmão veio visitar. Ele já tinha casado, né? Ele já morava com a esposa dele em Porto Alegre. Eles vieram visitar e eu falei assim, ano que vem eu vou ir para os Estados Unidos. E ele falou, ué, da onde? Eu falei, não, eu vou ir, eu achei esse programa de intercâmbio. E é o tipo de programa que ele não é muito caro e eu consigo pagar. Eu fui para os Estados Unidos. Só que tinha um problema, eu tava desempregada, né? Então eu não tinha dinheiro pra pagar o tal programa de intercâmbio. Então eu saí enlouquecida pra procurar qualquer tipo de emprego. E eu acabei achando um emprego de secretária na creche das irmãs que eu fui quando eu era criança. Só que não eram mais irmãs agora, né? Elas tinham vendido a creche. E aí eu consegui um emprego de secretária lá, o que me daria ainda mais experiência com crianças, né? Pra trabalhar dentro do intercâmbio. Então eu não falei nada sobre o intercâmbio pra eles. Eu peguei o emprego e falei, vou juntar o dinheiro aqui. E aí finalmente eu consegui convencer meus pais a ir na agência comigo pra gente sentar e conversar. Sentamos, conversamos, blá blá blá. A moça da agência, né, daí em Porto Alegre explicou tudo pra eles. E aí o meu pai ainda tava meio assim e tal, né, aquela coisa. Mas eu falei pra eles, eu vou ir, eu tô juntando dinheiro e eu vou ir. Então meu pai pagou, né, o intercâmbio, a gente assinou os papéis. E aí eu ia pagando de volta pra ele, né, conforme ia passando os meses. Só que daí bateu meio que um medo, né. E aí eu comecei a procrastinar, né, a papelada, né. Comecei a me enrolar. Então demorou aí uns 4 meses pra eu finalizar a papelada toda. Porque eu tinha que fazer meu passaporte, eu tinha que gravar vídeo, eu tinha que contabilizar as experiências, tudo mais, né. Então eu dei uma boa enrolada, porque começou a bater um medo, né, sair da nossa zona de conforto. E aí então em agosto, final de agosto, a agência me colocou online finalmente pra encontrar as famílias. Então o au pair funciona assim, tu dá um match com uma família que está buscando uma au pair. Então assim que eu entrei online, um dia depois, uma família já entrou em contato comigo. A família morava no estado de Washington, que fica lá na ponta esquerda do mapa, bem lá em cima, divisa com o Canadá. Não era pra Seattle, era uma cidadezinha diferente, uma cidadezinha pequena, uma cidadezinha de subúrbio. Eles tinham 2 crianças, eles tinham um carrinho velho disponível pra mim, coisa e tal. Eu fiz a entrevista com eles, conversei por 40 minutos. Fiquei encantada. A esse ponto, o meu inglês já tinha melhorado um pouco, porque durante o ano de 2017, 2016, 2017, eu fiz curso de inglês na Unicinos um pouquinho. E percebi que meu inglês era melhor do que eu julgava. E aí eu também comecei a estudar muito sozinha com vídeos do YouTube. Então eu passava todo sábado, eu acordava, abria o YouTube, estudava. Vídeos da Karina Fragoso, vídeos do canal Small AV,
as outras meninas que vinham fazer teste, eles consideraram o meu inglês avançado. E por eu ter considerado o inglês avançado, a agência e ter experiência com crianças menores de 1 ano, né, com nenéns, eu sabia trocar fralda, sabia dar mamar, sabia fazer tudo isso. Eles me colocaram como especializada em nenéns, que eles chamam de IQ, Infant Qualified, né? Infant, bebê até 1 ano. Então, as famílias que têm nenezinhos menores pagam pra agência $1000 a mais, porque as famílias pagam pra agência também. E elas têm essa opção de escolher meninas que têm mais experiência com nenéns novinhos e que têm um inglês mais avançado, porque cuidar de neném é uma responsabilidade ainda maior, né? Porque eles não se comunicam, então tu tem que comunicar com os pais o tempo todo. Então acabou que eu entrei no online como Infant Qualified e inglês avançado. Então já no primeiro dia eu conversei com essa família lá de Washington e eu gostei bastante deles. Fiquei 40 minutos na ligação, foi bem assim assustador, né, falar com uma família americana o tempo todo. Mas deu certo e eles quiseram uma segunda entrevista. Então a gente marcou uma segunda entrevista pra dali 3 ou 4 dias, alguma coisa assim. Eu fui dormir aquela noite já pensando, né, nessa família, já tava empolgadíssima, já fui pesquisar sobre a área, já fui, porque eu pesquiso tudo, eu pesquiso muito, acho que é da minha parte jornalística, né, eu tenho que ler, eu tenho que saber, eu sou ansiosa por informação, então já fui pesquisar tudo. Naquela noite, quando eu deitei na cama, outra família entrou no meu perfil, e era uma família do Colorado, com um nenenzinho, né, com uma nenenzinha de 3 meses, eles me mandaram mensagem se a gente podia marcar uma entrevista. Eu falei, pode, vamos marcar, né? Marcamos pra dali no dia seguinte ou no dia depois, alguma coisa assim. Eu conversei com eles 20 minutos, e assim, o Colorado me encantava mais do que o estado de Washington, porque tinha uma menina, uma au pair, que fazia vídeos no YouTube contando a rotina dela, bem grande o canal dela, e ela morava no Colorado, então eu já tinha assistido os vídeos dela de cabo a rabo, então eu já tinha gostado bastante da ideia de ir pro Colorado. E era uma nenenzinha só, melhor que 2 crianças, né, vamos combinar. E eles eram um casal jovem e pareceu assim, bem legal. 20 minutos foi o tempo que a gente conversou. E eles pediram um match. E aí eu até cancelei com a primeira família e falei, vou pro Colorado. Então o tempo total que eu fiquei online no site da agência foi 8 dias. 8 dias até eu fechar o match. E foi muito rápido, assim. O normal é tu ficar 1 mês, 2 meses, né? E eles queriam pra novembro, então assim, foi final de agosto, literalmente final de agosto, começo de setembro, que eu fechei o match. E eu já ia me mudar para os Estados Unidos em novembro, então eu tive 2 meses pra organizar minha vida, o que eu achei ótimo. Até nesse ponto eu já tinha conversado com os meus chefes na creche, eu já tinha explicado, né, que eu ia para os Estados Unidos. Eles tentaram me fazer ficar, mas eu já tava pronta pra ir. Então foi bem rapidinho, o que é ótimo pra minha ansiedade. E foi assim que em novembro de 2017, depois de 1 ano e meio aí me preparando pra ser au pair, eu finalmente embarquei. Agora eu vou fazer um pouquinho de voz suave. Eu tô cansada de sussurrar por tanto tempo. Mas enfim, outros fatos, né? Depois, quando eu me mudei pra Denver, no Colorado, em novembro de 2017. A Sinclair tinha 3 meses quando eu cheguei. E ela é o amorzinho da minha vida, né? Eu realmente fui assim, uma irmã mais velha pra ela. E os meus rostos sempre foram muito bons. Eu dei muita sorte de ter fechado com eles, de ter tido esse contato com eles. Eles sempre foram ótimos. O primeiro mês foi bem difícil, eu chorei bastante, eu chorava todo dia. A adaptação, ela é muito difícil, né? O pessoal fala que dá homesick, né? Saudade de casa. E não era assim. O pessoal acha que a homesick vem depois de 6, 7 meses, mas não. É a primeira, né? É aquela primeira onda. Porque tu tá completamente fora da zona de conforto, tu não tá acostumado. Então, eu tive bastante homesick naquele primeiro mês.
difícil. Eu lembro de segurar a Sinclair no colo e chorar, 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 chorar. Era tudo muito difícil. E no mercado, por exemplo, nossa, era muito, muito, muito sobrecarregado, sabe? Tudo diferente. Bem, bem, bem complicado. Mas depois de um tempo, a vida foi melhorando. Em dezembro, eu fiz a minha primeira viagem dentro dos Estados Unidos. Eu fui pra Califórnia e eu fui visitar o Parque da Universal do Harry Potter, que era um dos meus maiores sonhos. Até hoje eu nunca fui no da Disney em Orlando, o do Harry Potter. Preciso ir lá também. Mas eu fui no da Califórnia, comecei a fazer amigas. E aí a vida começou a ficar um pouco mais fácil. Em agosto, né, eu decidi viajar pro Brasil pra batizar o meu afilhado, filho da minha prima que tinha nascido. Foi bastante... Eu tive bastante dúvida se eu ia pro Brasil ou não. Era bastante dinheiro pra ir visitar o Brasil. Foi mais de $1.000 a passagem do Colorado até Porto Alegre, né? Outra coisa que o pessoal que mora em São Paulo e no Rio tem vantagem, né? Viaja muito mais rápido. E mais barato. Mas eu decidi ir, né? Antes disso, eu viajei muito, gente. Se eu falar pra vocês todos os lugares que eu fui, a gente vai ficar até amanhã aqui. Mas eu fiz um cruzeiro pras Bahamas, pro Caribe, nas Ilhas do Caribe. Então foi Miami. De Miami a gente foi pra Jamaica, Ilhas Caimã, México e Bahamas. Esse cruzeiro foi maravilhoso, gostei muito. Nossa, foi uma das melhores experiências aqui. E aí eu decidi ir pro Brasil. Então, já que eu tinha tido a oportunidade de fazer o cruzeiro, a minha segunda semana de férias, eu decidi ir pro Brasil pra batizar o meu afilhado. Eu pensei, por que eu tava em dúvida, né? Porque o meu plano era voltar, depois de 2 anos, era voltar pro Brasil. Então eu pensei, vou gastar esse dinheiro indo pro Brasil agora, e daqui a 1 ano eu vou voltar, né? Mas era importante pra mim estar lá pra minha prima, né? Minha prima eu considero minha irmã. Então eu fui. E o engraçado é que na minha mala eu levei várias coisas que eu tinha comprado aqui pra deixar já lá no Brasil, pra liberar espaço na mala pra quando eu voltasse. E acabou que nunca voltei. Então hoje eu agradeço muito que eu fui em agosto, né, de 2018, porque depois eu fiquei 5 anos sem conseguir, né? Então ao menos eu tinha ido naquela vez. Enfim, voltei do Brasil, tava tranquila. Pensei em estender com uma família diferente, mas eu gostava muito da minha família, eu gostava muito da Sinclair, então decidi continuar com eles. E aí, o meu segundo ano, né, começou no início de novembro, dia 4 de novembro. E no dia 14 de novembro foi quando eu conheci o Brian. Foi a primeira vez que a gente saiu juntos. Eu tinha conhecido ele num aplicativo de namoro, né? Eu já tava conversando por algum tempo. E aí a gente se conheceu em pessoa. Foi uma semana antes do meu aniversário. E aí ele falou que queria me ver de novo. Eu falei, olha, meu aniversário, semana que vem, eu vou ir nesse bar e tal. Pode ir lá, né? E ele falou, não, mas eu quero te ver antes. Aí a gente se viu, então a gente se conheceu na quarta, se viu domingo. E depois na outra quarta, no meu aniversário, ele foi no bar. A minha host mom, né, foi também no bar, já conheceu ele. Ele me trouxe flores. E depois do nosso primeiro encontro, no dia 14, ele ficou 24 horas sem me mandar uma mensagem, porque a americana adora fazer esses joguinhos. E eu também não mandei, né? Vamos jogar. E aí, então depois de 24 horas, na quinta-feira à noite, ele me mandou uma mensagem. E depois disso, eu acho que não tem um dia até hoje que a gente não tenha se trocado alguma mensagem. Durante o dia a gente conversa muito por mensagem. Mesmo os dois dentro de casa, a gente tá sempre se mandando mensagem pra conversar, às vezes, durante o dia. E, enfim, ele veio no meu aniversário e acabou que aí, dia 8 de dezembro, ele me pediu oficialmente namoro, porque eu falei que brasileiro tem que pedir oficialmente namoro. E aí a gente tá aí junto até hoje. Então eu vivi mais um segundo ano como au pair, namorando ele. Então todos os finais de semana eu ia pra casa dele, porque ele morava longe. Ele morava uns 40 minutos da gente, em outra cidade. E a minha família
americana acolheu ele, foram todos muito legais. Ele passou aquele primeiro Natal lá em 2018 com a gente, com a minha família americana. Porque ele é judeu, ele não celebra o Natal. Quer dizer, ele celebra o Natal porque a família dele é metade judia, metade cristã. Mas ele não tinha ninguém, ele não tinha assim família pra ir celebrar o Natal, porque os pais dele eram judeus, então ele celebrou comigo. E aí quando foi indo, a ideia era que a minha host mom ia me ajudar. Eu ia continuar trabalhando pra eles, e eu ia aplicar pra um visto de estudante. E aí ela chegou e conversou comigo e ela falou que não ia rolar, que não ia dar certo, porque ela trabalha com muitas coisas do governo e teoricamente quando tu é estudante tu não pode trabalhar. Então ela não ia conseguir, né, trabalhar comigo. Aí foi aquela coisa, né, aquele choro, aquela correria. Aí eu conversei com meu namorado, ele tava morando na casa de um casal de amigos, né, porque ele costumava morar na Flórida e tinha recém se mudado pro Colorado. E esse casal de amigos, ela tava grávida, então eles iam precisar do espaço e tal, e ele precisava de um lugar pra morar. E eu falei pra ele, já pensou que a gente talvez... Aliás, ele que me falou, né? Nós dois vamos precisar de um lugar pra morar, quem sabe a gente vai morar junto e tal. Eu falei, tá bom. E aí, então eu decidi pegar um visto de turista pra ficar mais 6 meses. E em novembro de 2019, a gente alugou nosso primeiro apartamento e foi morar junto. E aí, eu peguei então mais 6 meses de turista, né? Até abril ou maio. E aí, eu poderia renovar esse visto de turista, mas ele me pediu em casamento em fevereiro, 1º de fevereiro de 2020. E a gente começou a organizar o casamento e tal. E eu falei pra ele o que ele achava, se ao invés de eu pedir outro status de turista, se a gente podia assinar os papéis de casamento, que daí eu podia dar entrada na documentação do meu cartão de residência, né, o famoso green card, e a gente não precisava gastar com os papéis de turista, né, porque toda vez que tu pede um visto novo aqui é bastante dinheiro, né. E ele concordou, então a gente casou no dia 21 de abril de 2020, em casa no Colorado. Tu não precisa de testemunha, não precisa de nada, não precisa de juiz, tu assina os papéis em casa mesmo, se quiser. E a gente casou, e como tava na pandemia, né, a gente assinou em casa de pijama, casou. E a gente ia celebrar depois, mas a pandemia estragou os planos todos. Nós tínhamos já lista de convidados, nós fizemos fotos, a gente ia, né, mandar o cartão para as pessoas guardarem a data. Eu já tava conversando com todo mundo no Brasil, já tinha combinado, vão lá tirar passaporte, tirar visto, né, pra vocês virem e tal. A gente ia fazer um casamentão. Acabou que a pandemia não foi embora nunca. A gente decidiu então casar por Zoom, né, mostrar o casamento no Zoom. Aí a gente organizou, pegou uma fotógrafa, eu comprei meu vestido, que era a única coisa que eu queria, era o meu vestido de noivo. Comprei meu vestido, pegamos uma fotógrafa, escolhemos a data, tudo certo, mandamos convite, né, nós vamos passar tudo pelo Zoom e tal, coisa e tal. Nem a família dele não ia vir nem nada, porque a gente decidiu, já que a minha família não podia estar aqui, então a gente preferiu fazer só nós. Então ia ser nós. Aí a gente conseguiu um juiz de paz, né, uma pessoa pra nos casar, pra fazer a cerimônia aqui, falava tanto inglês quanto português. E enfim, e uma amiga minha ia estar lá pra me ajudar com a logística da câmera pra fazer o streaming, né, no Zoom. E aí o pai do meu marido teve um ataque cardíaco 4 dias antes. Era uma sexta-feira, eu não trabalhava, né, nas sextas. A gente tinha um monte de coisa pra fazer aquele dia. E a gente acordou de manhã com a ligação. Só o que a gente conseguiu fazer foi pegar um avião e ir pra Flórida. E acabamos desligando as máquinas um dia antes do que era pra ser o nosso casamento. A gente cancelou tudo, né? Cancelou a fotógrafa, perdeu o dinheiro da fotógrafa, infelizmente. E cancelou o Zoom e coisa e tal. E foi bem triste. Foi uma das situações, foi a situação mais triste que nós já passamos.
Enfim, a gente tinha recém-adotado a Erin, né, a nossa cachorra. Fazia uma semana que a gente tinha adotado ela filhote. Então, a minha host family, minha família, né, no Colorado, aceitou na hora ficar com ela. Eu liguei pra eles às 6 da manhã. Falei, preciso, porque meu marido queria ir sozinho pra Flórida. Eu falei, não, eu tô indo contigo. Eu preciso que alguém fique com a cachorrinha. E tipo assim, é filhote, sabe? Ela não era treinada, nada pra fazer xixi fora de casa, nem nada. A gente tinha ela literalmente durante uma semana. E eles aceitaram e cuidaram dela durante uma semana toda enquanto a gente tava na Flórida. E aí a gente decidiu que o melhor a fazer era se mudar pra Flórida pra estar perto da minha sogra, que ela tinha muitos problemas de saúde, ainda não tinha vacina, né, do Covid, a pandemia ainda era uma coisa muito séria. Ela não conseguia ir no mercado, ela não conseguia fazer nada. É o meu sogro que fazia tudo, então a gente se mudou pra Flórida. A gente morou 2 anos na Flórida e meu marido odiou cada minuto desses 2 anos. Ele nunca gostou da Flórida. E 2021 foi um ano muito difícil pra gente, porque ele entrou numa depressão bem forte e eu tive que segurar as pontas, né, trabalhando, consegui emprego na Flórida. Eu tive que segurar as pontas trabalhando, e ele não conseguia fazer nada, ele não conseguia fazer muita coisa. Foi um ano bem difícil pra ele. Ele não gostava de morar na Flórida e ele tava em depressão por causa da perda do pai dele. Então, foi um ano que passou meio que em branco. A gente decidiu celebrar o nosso casamento no dia 21 de abril de 2021. Então, um ano, né? Quando a gente completou um ano de casados no papel, a gente fez uma celebração de casamento na praia, no nascer do sol. Foi uma celebração linda e foi, assim, um dos auges de 2021 pra gente. E a nossa lua de mel na Grécia e na Espanha foi o segundo ponto alto. Foi em 2021. Eu poderia ter ido pro Brasil, mas eu escolhi a lua de mel. Tinha que ser um ou outro, porque é bem caro pra mim ir pro Brasil, mesmo lá na Flórida, né, pra ir até Porto Alegre. E eu queria muito, era meu sonho ir pra Grécia, né, eu queria muito ir pra Grécia, então eu escolhi a lua de mel. E aí, 2021, no final do ano, o meu marido começou a fazer uma série de entrevistas. Finalmente, em 2022, bem no comecinho do ano, bem no início de janeiro, ele conseguiu esse emprego que ele tá até hoje, que foi uma das maiores bênçãos na nossa vida, que tirou ele da depressão, que fez ele realmente querer ser melhor, trabalhar mais, né? Então ele conseguiu esse emprego e a gente decidiu que era hora de ficar grávida. E foi assim que eu engravidei, em janeiro mesmo, final de janeiro, tarde. Então, durante todo aquele ano, a gente planejou se mudar para outro estado. A gente não queria ficar na Flórida. A gente até tentou primeiro alugar uma casa na Flórida maior, que nosso apartamento era bem pequenininho. E a gente não conseguiu, porque na Flórida, com a pandemia, todo mundo quis se mudar para lá. Porque todo mundo começou a trabalhar de casa. Quem não quer trabalhar, né, na beira da praia. Então todo mundo começou a se mudar pra lá. A gente não conseguiu, os preços ficaram exorbitantes. Então a gente veio visitar Carolina do Norte. Já tinha visitado Carolina do Norte em 2021, no final do ano, e escolheu morar aqui. E é onde a gente tá hoje, né? A Adi nasceu em novembro de 2022 e já tem um aninho hoje. E a gente tem a nossa casa e a gente ama a nossa vida aqui. Meu maior sonho a minha vida inteira sempre foi ser mãe. E hoje eu me sinto realizada, muito feliz. 2023 foi um ano muito feliz pra mim. A gente finalmente conseguiu ir pro Brasil e ver todo mundo lá e levar a Adi. E pra mim, eu tô vivendo o meu sonho. Eu amo poder ficar em casa com ela, eu amo poder cuidar dela, ver ela crescer todo dia. E também me dá tempo pra investir no canal, pra fazer vídeo, pra fazer alguma coisa que eu gosto, né? Vamos ver até quando eu consigo
a gente consegue se bancar com um salário, né? Se o canal não crescer. Mas hoje eu tô muito feliz com tudo que eu tenho, tudo que eu construí. E o quanto a minha vida mudou quando eu decidi sair da minha zona de conforto. E é o que eu falo pra todo mundo: saia da zona de conforto, saia da bolha.